Então, quero dar boas-vindas. Essa aula aqui, esse aulão, tem o objetivo de trabalhar. Isso que vocês estão escutando ao fundo é a trilha sonora que contratamos. É a nossa calopsita cantando. É, o Luffy. Então, esse aulão tem o objetivo aí da gente poder aproximar um pouco mais o RH da tecnologia, IA para RH, porque é o nosso propósito aqui de empresa é levar uma educação acessível para as pessoas, uma educação diferente, uma educação simples e principalmente uma educação que impacta e que transforma. Então, a gente reuniu aqui um pouco do que a gente aprendeu nesses últimos 2 anos e alguma coisa, né? Porque o GPT ele foi lançado em novembro de 2022 e eu comecei a usar ele em janeiro de 23. Daí eu usei durante 2023, depois 24 eu fiz uma formação e fui para a NRF, vi algumas coisas lá. A NRF, que é a principal feira de varejo aí, do mundo. E depois eu fiz uma outra formação agora específica em IA para RH. Então é um pouco do que a gente já conhece. Inteligência artificial é um mundo ainda a ser descoberto, mas eu acho que tem muita coisa aqui prática e legal nesse dia de hoje para que a gente possa trazer para vocês. Também estou aqui para aprender com vocês, então o que eu não souber das respostas eu vou dizer para vocês muito francamente se eu ainda não testei, se eu ainda não sei, mas a gente pode juntos descobrir quais são as respostas, como em qualquer aula que a gente dá. A gente trabalha, então, nós somos uma escola de especialistas em liderança, a gente faz programas de desenvolvimento de líderes, e a gente trabalha hoje com grandes marcas, tem algumas pessoas, né, que são os nossos clientes que estão aqui online conosco. A gente trabalha com a Leroy Merlin, com a Mizuno, iFood, Arezzo, Ambev, Embeta, Localiza, Marco Polo, Picadilly. Então, são grandes clientes Sebrae, RS, Sebrae Santa Catarina. Então, a gente tem essa gama aqui de portfólio de clientes. Quero convidar vocês, então, neste momento, para quem ainda não está lá no nosso grupo de WhatsApp, na nossa comunidade, apontar sua câmera de celular aí para a tela e entrar no grupo. Ele não é um grupo de bom dia, boa tarde, boa noite, ele é um grupo de comunidade para que a gente possa entregar para vocês coisas de valor. Então, a gente está construindo essa comunidade de RH da 925, a gente já fez uma aula de NRF, pós-NRF exclusivo de líderes, inclusive quem não assistiu e quer assistir, que é do varejo, pode pedir para mim ou pedir para a Kathleen, que a gente encaminha. No dia 15 de maio é o nosso próximo encontro e a gente vai falar sobre liderando em diferentes gerações, liderando a geração Z. Então, o quanto a geração Z ela vem transformando o mercado de consumo, o comportamento, e a gente vai ter, então, neste dia 15 de maio, já anotem aí nas agendas de vocês, ele é gratuito para quem está dentro lá da comunidade. E outras coisas que a gente está lançando aí, a gente vai liberar alguns testes de perfil comportamental, com devolutiva também gratuito, e outras coisas que a gente entende que são valor, a gente está construindo agora, que deve ficar pronto aí em 30 dias, o nosso agente GPT para a liderança, focado em como é que eu dou suporte de feedback para os nossos líderes, que acho que é um grande desafio que a gente tem hoje na liderança, né? E então a gente vai ter aí esses dois, durante todo o ano a gente vai ter encontros, talvez mensalmente, a cada 40 dias. O próximo será então aí dia 15 de maio, falando sobre geração Z na liderança. A geração Z quer ou não quer liderar? É uma grande pergunta, né? A gente acredita que sim, tá? Então, eu sou Fabi Nunes, também sou sócia da Nau 25, eu tenho 20 anos de mercado. Já falei para vocês aí das formações, todas essas são meu currículo, mas o mais importante sou mãe da Manuela, mãe da Sofia, adoro Star Wars, adoro Disney, adoro Steve Jobs. Acho que a gente não é só o nosso currículo, nós somos várias coisas que completam aí o nosso ser humano. Amo aprender e amo trocar. Então, o que vocês precisarem de mim, pode me chamar. Fábio, vi isso aqui, tu já conhece, testou, me ajuda a testar. Fico super à disposição, meu WhatsApp tá lá no grupo, inclusive. Então, a gente vai falar sobre, nessa 1 hora e meia e 2 horas, a gente vai falar sobre a revolução chamada inteligência artificial. E por que é uma revolução? Ela é uma ferramenta, então, a inteligência artificial ela é uma ferramenta, mas ela é uma Edu, ferramenta você sim, como tem uma live a internet. Peraí, que eu sobre vamos achar. IA no RH. E Cat, acha quem tá com o mic aberto aí, por favor? Aqui, achei. Então, assim, uma das coisas, Já é horário de Brasília? a principal coisa que eu tenho para dizer para vocês será uma revolução, está sendo uma revolução a inteligência artificial. Porque ela consegue que a gente faça, uma das coisas básicas que ela consegue que a gente faça é fazer mais coisas e menos coisas operacionais. Porque não é só eu me tornar uber produtivo, hiper produtivo e trabalhar né, na cultura da exaustão, preciso fazer mais, mais, mais. Não é nesse sentido que eu trago. Eu trago a inteligência artificial como deixar o RH focado em coisas importantes e coisas que têm um impacto e deixar as coisas operacionais para que sim, então, a inteligência artificial faça. Eu acredito muito que é uma revolução, assim como foi a internet. Daqui a 3 anos, quem não souber usar o básico da inteligência artificial vai ter dificuldades, vai estar desatualizado, vai estar para trás. Fazendo uma analogia, é como se a gente não soubesse mandar e-mail. Imagine daqui a 3 anos, eu não sei mandar e-mail, eu não sei Ele mandar falou e-mail. 7 horas. Ai, ai, ai. Cat, me ajuda aí que tem microfone aberto. Só tá vendo, me coloca de confeiteria pra eu cuidar. Tá bom. Peraí, pessoal, que eu vou botar aqui de confeiteria pra gente não ficar com. Aí.
Então, a gente não conquista novos mares com velhos mapas, a gente precisa olhar para o que a gente não conhece e começar a conhecer. E olhando, então, para isso, como é que eu posso aprender inteligência artificial? O que que eu posso usar da inteligência artificial? Como é que eu posso explorar mais a inteligência artificial? Eu falei para vocês que eu venho construindo essa utilização desde 2023, né? Janeiro de 23, então fazem 2 anos. O que que aconteceu de lá para cá? Eu vinha usando num modo muito tipo Google, assim, sem estar customizado, só abria lá e dava os comandos. Depois o início do ano passado, de 24, eu descobri que eu podia, enfim, ter um agente específico para minha necessidade e programei ele. Mas esse ano agora, a partir de janeiro de 25, que eu estou usando diariamente inteligência artificial nas minhas atividades. E para dar um exemplo para vocês, eu fiz a decupagem dos conteúdos da NRF, ano passado, ela veio em torno de 40 horas. Eu fiquei uma semana ali construindo, avaliando o que que eu ia usar, o que que eu não ia usar no nosso pós-NRF, e esse ano eu levei 8 horas. Então, de 40 para 8 horas, me economizou 82 horas, que é o que eu costumo dizer que é as férias que às vezes a gente não tira enquanto empreendedor, né? Ou ainda aproveita para fazer coisas muito mais estratégicas nesse dia a dia. Eu quero convidar vocês para anotarem 5 insights do que vocês viram de importante durante essa conversa de hoje. E aí a gente vai usar isso lá no final. Então, eu vou fazer um mapa mental simples, mas de insights que vocês terão para o que vocês podem usar no dia a dia de vocês hoje. Então, o que que hoje eu posso sair aqui desse encontro da Quanal 25 e já poder aplicar no meu dia a dia o que eu aprendi aqui, porque esse é o nosso drive aqui da Nau, que é o fazer. O que que eu posso fazer a partir do que eu já vim aqui? E uma das únicas certezas que a gente tem é que a nossa trajetória vai mudar, seja indústria, seja varejo, seja tecnologia, seja serviço, e o importante é a gente estar preparado para isso. Então, falando um pouco, começando aqui a falar de IA generativa. A IA generativa, a IA começou em 1943, inteligência artificial, então não é algo de 2023, ela é de 1943. O que acontece é que a IA generativa, sim, é recente. O que que é IA generativa? É a IA que consegue aprender com os dados que a gente informa e trazer outras novas informações. A IA preditiva, ela só trabalha com as informações que a gente dá e ela não aprende e não cria novas coisas. A IA generativa, pelo contrário, ela tem a capacidade de ir se tornando cada vez melhor de uma forma autônoma. Então, eu ensino ela no início e ela, por si só, com as informações que ela tem e com a interação que ela vai tendo comigo, ela vai se tornando melhor. Então, a gente pode entender isso. O que que a gente vê a utilização da IA generativa hoje? Ela aprende, então, com os nossos dados, entrega sugestões de experiência para o cliente, ao vivo, on time, para o cliente interno e para o cliente externo. Então, das duas formas. Esse ano na NRF se falou muito sobre usar a inteligência artificial para treinamento interno, para desenvolvimento, para onboarding, para várias coisas que a gente não ouviu falar no ano passado. Eficiência operacional em supply chain, hiperpersonalização de vendas, mas sem dados históricos, a inteligência artificial ela é uma simples ferramenta como o Instagram. Então, eu preciso de dados para meus dados, né? Não dados do mercado. Ela precisa dos meus dados para ela me entregar algo de muito valor. E é isso que a gente vai mostrar para vocês hoje como fazer. Falando sobre relevância da inteligência artificial, a gente tem aí o quanto de usuários foram gerados em quanto tempo, né? Em quanto tempo o GPT levou para ficar com 100 milhões de usuários? A Netflix levou 18 anos para atingir esse número de 100 milhões de usuários, o TikTok levou 10 meses e o ChatGPT 2 meses. Em 2 meses o chat tinha 100 milhões de usuários. Então, mostra a relevância que essa ferramenta tem, inclusive de sentido e de valor para quem está usando, né? Que eu acho que o mais legal é isso. Eu customizei da NRF esse ano e eu tinha vontade de abraçar o meu computador, de tão incrível que ficou, porque facilitou muito e tem facilitado muito o meu trabalho. Inclusive, para fazer essa aula aqui, a gente usou inteligência artificial. Então, a IA pode gerar aí uma redução de custo de 8 trilhões de dólares no RH até 2030. A gente começa, então, com a IA em 1943, como eu falei para vocês. Em outubro de 22, o ChatGPT veio com esse acesso e gratuito e de uma forma muito simples de usar. A navegabilidade dele é uma navegabilidade mais fácil e mais simples. Leandro, se tu puder tirar o Luffy daqui, eu acho que vai melhorar a experiência do nosso cliente. Então, a nossa forma de trabalhar será completamente reinventada pela IA generativa. Isso quem falou foi a Zita Martin, ela é vice-presidente geral do varejo da NVIDIA, que é a empresa que dá o suporte dos chips para o ChatGPT, né? Assim, simplificando a minha fala, mas é uma empresa tão importante quanto o ChatGPT, quanto o DeepSeek e todas as outras empresas que estão deixando disponível a inteligência artificial. A IA não se trata de substituir humanos, mas de amplificar a nossa capacidade de criar experiências únicas. Eu acho que isso aqui é a melhor definição que eu ouvi até agora sobre inteligência artificial, porque ela vai substituir quem não usa, né? Isso a gente vai ter sim uma substituição, a pessoa que não aprender, que não utilizar, ela vai ser substituída por quem usa. É a mesma coisa quando a gente for fazer uma seleção de colaborador, a gente perguntar para a pessoa, tu sabe usar o e-mail? E a pessoa disser, não sei. E uma outra pessoa vier no nosso time e diz, não, eu sei usar o e-mail, sei usar a internet, sei usar Google, sei usar tudo. Quem a gente contrata hoje? Né? Então, daqui a um tempo será desta forma. Quem ainda não navegar pela inteligência artificial será substituído por quem navegar. E assim também, né, uma coisa que a gente ouviu na NRF, sim, alguns
trabalhos, alguns cargos, a inteligência artificial vai substituir, sim. Então, a gente vai ter essa substituição. Eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu só explicar antes de colocar, que é os gêmeos digitais. Gêmeos digitais é quando a gente consegue replicar de forma digital o que a gente vê ou no físico ou no online. Então, a gente cria a nossa operação na inteligência artificial para que ela nos diga onde a gente está perdendo performance. O que eu vou mostrar aqui para vocês é de um CD de distribuição que foi feito, um projeto, que foi apresentado pela NVIDIA, pela Zeta, na NRF, mas isso pode ser usado em loja online, pode ser usado nos nossos times, porque ela aponta onde a gente está tendo perda de performance. A physically accurate digital representation of the warehouse or distribution center. This digital twin understands physics and operates as a centralized activity map of the warehouse to simulate various layouts and how objects and people behave in that space. With software and loop testing of AI agents, we can evaluate and refine how the system adapts to real-world unpredictability. Here, an incident occurs along this AMR's planned route. Computer vision updates the real-time occupancy map and sends it to the AI model, which then creates a new optimal route. With generative AI, operators can even ask questions using natural language. The visual model understands nuanced activity and can offer immediate insights to improve operations. All of the sensor data is created in simulation and passed to the real-time AI. And when the AI is ready to be deployed in the physical warehouse, it's connected to real sensors, enabling continuous improvement of both the digital twin and the AI models. Então, essa é uma forma, né, muito avançada da inteligência artificial trabalhar, que é eu simular um ambiente na inteligência artificial, eu pegar todos os dados das minhas operações, subir na inteligência artificial e ela fazer esse gêmeo digital mostrando aonde eu posso ter ganho de performance. E isso vale tanto para loja, para seção, para CD, para logística, simulação de layout de loja, previsão de compras diferentes. Então, tem muita coisa, isso é uma das formas mais avançadas. Bem-vindos ao Big Show da NRF. Estou animado para mostrar nossos incríveis produtos da AWS. Esse aqui é um totem, como vocês podem ver, e que é da AWS, né, da Amazon, e que a gente pôde interagir com ela. Então, a gente pode deixar ela para atender clientes externos mostrando o produto, mas a gente pode deixar ela para público interno para solução de dúvidas, para dar informações, para conversar em tempo real. Então, é como se fosse um ser humano ali conversando por N, inclusive para fazer treinamento. A gente perguntou se a gente poderia formatar isso para fazer treinamento, se esse módulo deles poderia ser formatado, além de vendas, se poderia ser formatado para treinamento, e eles disseram que sim, que a gente pode treiná-la e para que essa inteligência artificial, então a gente grava uma vez, olha só que sensacional, a gente grava até 40 minutos para que ele tenha ele pegue o DNA da nossa marca, da pessoa, e para criar esse avatar, e depois disso a gente só coloca informações e não precisa mais gravar. Então, quem grava conteúdo, sabe, um curso de 2 horas, ele leva umas 6 horas de gravação, mais 6 horas de edição. Então, para fazer um curso de 2 horas, a gente tem, no mínimo, uma semana de trabalho, né, para deixar 2 horas pronto, fora que quando não tem interno, tem que contratar fornecedor, tem toda uma logística para ser feita. Eu posso substituir e criar treinamentos com esta ferramenta, de uma forma muito simples depois que eu faço a primeira vez, depois que eu ensino ela. Números que foram trazidos, né, na NRF, 20% redução de 20% de desperdício no Walmart na cadeia de suprimentos, 20% a mais de conversão na AGN. 80% dos consumidores são mais propensos a comprar de empresas que oferecem experiências customizadas. O futuro é aquele que combinará inteligência artificial com empatia humana para atender clientes da mesma forma, da melhor forma, e isso eu uso para cliente interno e para cliente externo. Então, quando a gente usa inteligência artificial combinado com empatia humana para atender o nosso público interno, esse é o futuro. Então, a gente não vai substituir o nosso público interno, os nossos colaboradores, o RH, pela tecnologia, mas quando a gente consegue unificar as duas coisas, a gente tem o futuro do trabalho. E a generativa sem dados é só uma legalzice. Então, se a gente não tem os dados da nossa empresa, as informações, a gente está trabalhando no 5% da capacidade do que a IA generativa pode, enfim, nos entregar. A IA nos permite uma agenda mais estratégica e menos operacional como aliada do RH. E aí eu consigo, me liberando das tarefas operacionais, eu consigo focar mais nos talentos, na liderança e na organização. Oi, Lê, quer falar? Sim, me permite. Claro, por favor. A gente está falando com times de RH aqui e uma das coisas que a gente vê por aí, né, que é muito comum, é nós dizemos que fica mais desafiador nós integrarmos os jovens agora, né? Nós temos aquelas pessoas que estão chegando, integrando e se adaptando melhor com o nosso dia a dia, com a nossa empresa. Agora você imagina todo aquele processo de integração quando entra uma nova pessoa, que muitas vezes a gente entrega manuais e listas e procedimentos para serem fornecidos para a pessoa, e ao invés disso, você entregar para ela um vídeo interativo com inteligência artificial, onde você vai poder explicar para a pessoa qual é a cultura da empresa, por que a cultura é assim, ela vai poder fazer pergunta, ela vai poder interagir, vai ficar muito mais
com a cara da pessoa, com a integração, do que aquela coisa estática, né? Então, eu tive numa imersão agora, semana passada, em São Paulo, sobre IA, e a gente está falando sobre isso, né? Não é mais sobre entregar muitos manuais ou sobre ter um vídeo gravado estático. É a pessoa que está chegando, poder interagir, é como se ela estivesse conversando com um colaborador da empresa que conhece toda a história da empresa. Isso faz muita diferença para quem está chegando, né? Imagina quanto isso acelera a integração dos novos colaboradores ao processo, à cultura da empresa. Só isso aí, Fabi. Muito bom. Acho que isso que o Lê trouxe já é uma forma pela qual a gente consegue aplicar a inteligência artificial. A gente vai falar um pouco do conceito, nessa primeira parte, e na segunda parte a gente vai falar muito da aplicabilidade. Então, cada dólar investido em IA, a gente tem 3,5 dólares de retorno, esse é o número que a gente tem já, isso dentro do RH, né? E a função do RH do futuro será diferente, a anatomia do trabalho vai mudar, como a Zita falou, né? Gastaremos significativamente menos tempos, estimados entre 60% e 70% em trabalho administrativo automatizado com IA generativa, né? Esse é um reporte da McKinsey, junho do ano passado. Formas de usar. Então, quais são as duas formas, algumas das formas, né, que a gente tem como usar inteligência artificial? É usar ela no copiloto e no autopiloto. O que é usar ela no copiloto? O copiloto é complementar, junto com os humanos, a alta capacidade de processamento, dados enriquece o cenário, mais insights e mais predição. Ou seja, eu uso ela como copiloto. Eu troco com ela e eu vou fazendo junto. Eu peço uma demanda para ela e ela me traz, eu digo, aprofunda, refina, vai por aqui, vai por ali, e ela vai construindo a partir dos meus comandos aqui. Isso é trabalhar no copiloto. Autopiloto é a gente subir os dados e deixar ela trabalhar sozinha, né, num algoritmo pré-treinado, obviamente, num padrão, mas isso vai depender muito, inclusive, da qualidade de dados e existe mais possibilidade da gente ter vieses. E olhando para o RH, isso precisa ser olhado com duplo cuidado, né? Os vieses que pode surgir. Por exemplo, eu pedi pro ChatGPT uma foto, cria uma imagem de uma pessoa empreendedora de sucesso. Eu não usei gênero na minha fala e ela criou a imagem de um homem branco, né? Isso é um viés que o GPT tem e que a gente tem falado muito sobre os vieses, né? E isso na área de gente e gestão é super importante. Então, o autopiloto, ele é autônomo sem intervenção direta. Eu vou deixar ele funcionando sozinho. E copiloto, eu trabalho junto com ele. Eu peço, ele traz, eu refino, ele traz o conteúdo, eu ajusto, eu faço a minha, por exemplo, aqui dentro do RH. Eu vou pedir para que ele faça uma avaliação de perfil comportamental comparando uma pessoa com outra. Se eu trabalhar no copiloto, eu vou olhar o que ele vai trazer e eu vou decidir com base no que eu estou olhando também junto com ele. O autopiloto eu decidiria a partir daquilo ali e não teria a minha intervenção. Ou seja, ele vai dizer que a Catherine é a melhor pessoa para essa vaga e a Catherine vai ser contratada sem a minha intervenção humana, só pela análise do GPT. Então, essas são as duas formas que a gente tem que usar. 37% das pessoas acham que a automação pode colocar em risco seus empregos e 60% acreditam que poucas pessoas terão ocupações estáveis no futuro. Eu acho que isso, predição de futuro, é algo muito, hoje, eu acho muito achismo, né? Eu acho achismo, né, para fazer aí um erro de português, de fala, mas a gente não sabe e a gente, nós aqui, seres humanos normais, e nem quem está construindo a inteligência artificial. Por isso que os americanos falam muito sobre ética, sobre o medo, sobre onde que isso vai ter que parar, né? E qual vai ser, qual é quais são as diretrizes, até onde a gente pode ir, até onde não pode. O americano está muito preocupado com as informações, os dados, né? Eles estão com. Agora teve a SXSW, foi falado muito sobre isso, né? Sobre a privacidade. Então, a gente falar hoje sobre o que vai ser o futuro, como será o futuro, eu acho que é muita pretensão de qualquer profissional. Por quê? Porque a gente está na pré-história da inteligência artificial. O que a gente está vivendo agora é como a internet de escada, né? Então, a gente está na internet de escada da inteligência artificial. A gente fazer previsões para o futuro, eu acho que é muito, muito vago. Mas falar sobre informação, sobre a gente ter lifelong learning, a gente olhar, a gente aprender, é super importante. Então, por onde que a gente começa a olhar para essa inteligência artificial? E eu vou trazer a fala final da Zita na palestra dela, no painel que ela fez na NRF, que é apenas comece, né? E aí eu vou convidar quem ainda não usou inteligência artificial a abrir agora ou o Gemini do Google, ou o próprio chat GPT e fazer o seu cadastro ali agora. Então, nesse momento já é uma atividade aqui nossa, dessa aula prática, desse workshop, vocês abrirem o Gemini aí na tela de vocês, do Google ou o ChatGPT. Escolham um dos dois e abram para a gente ir usando aqui conforme o passo a passo da aula. Então, a gente precisa começar a olhar para isso. A gente precisa fazer o nosso primeiro e-mail dentro da conta de inteligência artificial e entender como é que eu posso usá-la a partir daí. Então, eu preciso, a primeira coisa é mudança de mentalidade, de não achar que, cara, isso aí não vai pegar, vai ser como um metaverso, não tem sentido, não se aplica na minha área, isso é mais para a área de vendas, para a área de logística. A gente precisa escolher um desafio. Então, qual é o desafio? Quero que vocês escrevam isso aí. Qual é o principal desafio que vocês vivem hoje
na área de trabalho de vocês do dia a dia. Cat, esse serve para ti também. Qual é o principal desafio que vocês vivem hoje no seu dia a dia? E aí, sem o filtro de dizer, ah, não, mas isso a inteligência artificial não resolve. Quero que vocês escrevam qual é o principal desafio de vocês hoje. A gente precisa definir KPIs, então, tá, eu vou trabalhar com esse desafio, quais são os números que eu vou acompanhar? Ele tem que melhorar o quê? A gente tem um aprendizado contínuo, então vocês estão aqui, né? A gente tá aí hoje numa quarta-feira da manhã, a gente tem 50 pessoas aqui querendo aprender, querendo sair da zona de conforto, entender que é uma ferramenta que pode ser usada, a gente tem que começar a usar para criar familiaridade, criar o teu repertório. Então, essa talvez seja uma primeira aula para muitos de vocês, ou uma segunda aula, o YouTube tem muita coisa gratuita, tem cursos pagos, então a gente vai fazer mais coisas sobre isso também. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui alguns aplicativos que vocês podem usar. Então, ter essa familiaridade e começar a criar o repertório de vocês para entender. Eu comecei usando em 2023 lá, num bem basicão, assim, abri e saí usando. Hoje o meu repertório já quer criar a IA, integrar o meu agente do GPT integrado com o meu WhatsApp. Esse é o nosso próximo passo, é o que a gente quer fazer aqui. E entregar valor, né, quando resolve problemas reais. Isso entrega muito valor. Como eu disse para vocês, dá vontade de, meu Deus, quero abraçar o meu computador, eu não sabia que era tão rápido assim que ele ia me ajudar. Então, primeiro é isso, o que você quer resolver, qual é o problema, qual é a dor que você vai resolver. Assim como as startups que, 80% das startups que morrem porque elas não sabem o que elas querem resolver no mercado. Elas simplesmente nascem, mas elas não têm claro qual é o problema que elas querem resolver. Ó, a Franciele escreveu aqui, um dos desafios na era da comunicação interna com os colaboradores, dessa forma, com o IA, cria um assistente RH com as principais dúvidas frequentes levantadas em um determinado período. Boa, Franciele. Isso é uma das formas que a gente vai mostrar aqui de como usar. As perguntas frequentes que o RH responde, tem um assistente de informação, um assistente personalizado. Quanto de horas da Franciele e do time da Franciele de RH ali é economizado, porque ela não precisa parar para responder essas perguntas. A Alessandra perguntou que IA que eu estou usando, os dados é gratuito ou pago. Eu estou usando o GPT pago. Eu usei por um tempo gratuito e estou usando o pago, que é R$ 120 por mês. Então, vamos lá. Então, aqui alguns cases que foram trazidos na NRF. O Target está implementando soluções de IA para aprimorar o treinamento dos funcionários, melhorando o engajamento e a retenção de talentos em 20%. A IA pode monitorar o atendimento ao cliente e fornecer feedback personalizados, ajudando a equipe a melhorar sua performance. Então, ao vivo, tu consegue ali on time, ter com o vendedor ter um radinho que vai treinando ele ao vivo, né? Então, dá o feedback ao vivo ali para ele poder personalizar o atendimento. A IA também atua como mentor digital, oferecendo insights como produtividade e bem-estar. A gente criou um mentor aqui da NRF. A gente também vocês já têm uma governança de IA implementada. Não temos, Flávio, porque a gente é uma empresa pequena. Então, nesse momento, a gente ainda não criou. A gente deu algumas orientações, obviamente, para o nosso time, mas quando a empresa, sim, é maior, precisa ter uma governança criada via compliance da empresa para entender o que pode e o que não pode fazer. A gente foi dar aula esses dias para desenvolvimento de líderes e iria colocar inteligência artificial e o time de T&D pediu para a gente tirar, porque eles ainda não têm a governança, né, definida do que pode e do que não pode usar de informações, porque a gente não sabe ainda qual é o tamanho da privacidade que o GPT nos dá. Ou seja, se eu colocar aqui informações que são sigilosas da NAU e alguém perguntar lá se o GPT não vai responder essas informações que seriam sigilosas, né? Isso a gente não tem uma segurança, embora eles digam que sim, a gente ainda não sabe, porque ainda eles não fizeram essa virada de atualização desses últimos meses, né? Monitoramento e feedback em tempo real, a tecnologia também está sendo aplicada para suavizar, isso aqui eu achei muito legal, suavizar a comunicação entre clientes e colaboradores, reduzindo o impacto emocional das interações estressantes. Então, tem call centers nos Estados Unidos que já usa a inteligência artificial para suavizar a voz do cliente, quando o cliente liga muito alterado, o atendente, ele não recebe essa agressão, vamos chamar assim, esse estresse do cliente, e ele consegue, então, ter menos estresse, menos burnout. Então, se eu atendo menos clientes estressados, menos clientes agressivos, é óbvio que o meu emocional vai ficar melhor. Então, eles estão usando inteligência artificial para isso e reduziram lá 30% o burnout no time. Algumas soluções já usam o IA para modular a voz dos atendentes em tempo real, então, isso que eu estava trazendo. Análise preditiva para retenção de talentos, isso eu achei muito massa, que é o uso de informações dizendo que aquele colaborador pode estar num nível de insatisfação e que vai pedir para sair, vai pedir demissão. Então, acompanhar de forma proativa e ajustar o ambiente de trabalho e trazer para perto esse colaborador. Por exemplo, o Leandro pediu demissão em 2021 da empresa que ele trabalhava para vir para a Nau 25. Mas antes disso, ele tinha negociado com o diretor dele aqui do Brasil algumas coisas que não rolaram. Né? Ele tentou negociar algumas coisas. Mas aqui na Nau eu estava precisando dele. E aí nós estava nesse vem, não vem, vem, não vem. Mas ele já tinha dado sinais na empresa que iria sair. Quando ele pediu demissão, o diretor da Espanha ligou para ele e disse: Leandro, a responsabilidade da tua saída é minha, eu não te acompanhei de perto. Se eu tivesse te acompanhado de perto, eu não tinha deixado tu sair. Então, quando a gente tem uma ferramenta que pode nos mostrar isso,
a gente começa a trabalhar em retenção de talentos. E no varejo, que costuma ter um turnover de acima de 40%, isso aqui é muito, né? O custo hoje de um colaborador, a gente sabe, né, um gerente hoje, a gente sabe que custa aí entre 80 e 130 mil cada vez que a gente troca um gerente do nosso time. E as posições de CEO, né, passa de milhões, o custo para a empresa de ter que retreinar desse time que essa pessoa vai trocar, né, porque quando troca o líder acaba às vezes trocando algumas pessoas do time. Então a gente ter uma análise preditiva para a retenção de talentos a partir da inteligência artificial é uma ferramenta muito incrível. Deixa eu ver que tem umas bolinhas aqui. Olha, a Alessandra disse que eu estou trabalhando numa ferramenta de IA para dar o feedback mais assertivo e está trazendo ótimos resultados. Muito legal, Alessandra. A gente está criando a nossa aqui. Em breve a gente vai disponibilizar isso para os nossos clientes também. E eu vou mostrar aqui, Daniela, também uma ferramenta que faz isso. É automação de processos e avaliação de desempenho. Ferramentas de AI já estão sendo usadas para conduzir avaliações de desempenho de forma contínua, coletando os dados de produtividade e satisfação dos funcionários. Bem-estar e qualidade de vida, NR1 está aí, né? Então, IA tem sido aplicada para entender o impacto emocional dos colaboradores, analisando dados de comportamento, sugerindo intervenção personalizadas. Então, eu posso ter uma inteligência artificial que faça essa avaliação de bem-estar dos meus funcionários. Cases e números, né? Cases e números do impacto de IA na gestão de pessoas. O Target, então, implementou para a experiência de cliente, como falei para vocês. A Starbucks está usando IA para transformar a experiência de funcionários, otimizando processos internos e melhorando a experiência do cliente e dos colaboradores. E o Lego e a IKEA estão aplicando para personalizar a jornada do cliente para otimizar o atendimento nas lojas físicas, que também impacta na experiência dos funcionários. Ó, a Alessandra disse que está usando a Impulse Up e um aplicativo com modo de RH aplica com clientes da consultoria. Perfeito, Alessandra. Então, formas que a gente pode usar o chat GPT. Vamos começar de uma forma bem simples, né? Para a área de recrutamento e seleção. A gente pode fazer descrição de vagas. Então, sabe a descrição de vagas que a gente tem que fazer? A gente pode ter um agente que faça específico isso. A gente pode subir todas as descrições de vagas que a gente tem e quando tiver uma nova vaga, pedir para que ele faça e ter um agente customizado para isso, ou não. Ou a gente pode fazer a cada vez, sobe um PDF com uma descrição de vaga e pede para ele melhorar aquela descrição de vaga ali. Roteiro de entrevista é outra coisa que a gente pode pedir para que ele crie. Algoritmo de remoção de vieses. Então, tem inteligência artificial que já faz entrevistas e muda a voz e cria avatares das pessoas para que não tenha viés nas entrevistas, né? Ou seja, eu não sei se aquela pessoa é mulher, é homem, é LGBTQI+, é preta, eu só tenho as informações, mas eu não consigo. A inteligência artificial ela muda a voz e cria um avatar. Então eu não tenho viés na hora de selecionar tenho menos vieses na hora de selecionar essa pessoa. Triagem de currículos, então ela pode comparar, a gente pode subir 2 currículos e pedir para que ele compare subir 2 currículos, 3, 4, enfim, 50 currículos que vocês recebem, subir a vaga e pedir para que ele compare entre os currículos quais são os 10 principais, os 10 mais adequados na opinião dele a partir disso e pedir para que ele justifique, então, o porquê que ele acha que esses 10 são os mais adequados. E a partir daí vocês olharem, então, ao invés de vocês lerem 100 currículos, vocês lerem 15 currículos, 20 currículos. Chatbot na triagem inicial de seleção, anonimização de CVs, então redução de vieses também. A gente fazer leitura de emoções, então, a gente teve na chamada de vídeo, por exemplo, a gente pode fazer leitura de emoções de colaboradores do nosso time e pode fazer leitura de emoções de candidatos. Entrevista com avatares, já falei, e match de candidatos com vagas. Então, isso é o que a gente consegue fazer na área de recrutamento e seleção usando a inteligência artificial. Criar perguntas da área quando é muito técnico. Então, por exemplo, eu sou RH e eu preciso fazer uma seleção de tecnologia e eu não entendo o que aquele programador precisa fazer. Como é que eu vou fazer perguntas para esta pessoa e saber que as respostas dela estão sendo dentro do que o gestor precisa? Então, se eu não tenho esse líder que participa comigo, ou ainda eu preciso selecionar 10 pessoas para passar para esse líder, eu recebi 100 currículos, preciso tirar 10 para passar para esse líder, como é que eu vou fazer essas perguntas técnicas? Eu posso usar, então, o GPT como suporte para me ajudar a fazer essas perguntas que são muito técnicas e muito específicas de determinadas funções. A área comercial, por exemplo, é mais fácil, mas eu vou pegar alguém da área de tecnologia, de áreas que eu não domino essa seleção, e se eu não conheço, ou é uma vaga nova, algo novo que a gente está criando, o GPT nos ajuda a isso. Análise de currículo e comparação entre outros, já falei. Separar currículos que atendem e os que não atendem esses requisitos. Então, eu subo esses 100 currículos, coloco os requisitos da vaga e pergunto quem atende e quem não atende. Análise comportamental com GPT, vou mostrar para vocês que eu fiz aqui, comparando, claro, com a autorização da Kathleen, do Eric e da Grace, que são 3 pessoas do nosso time. Carta de boas-vindas de onboarding, então eu posso fazer customizado essa carta. Então eu posso pegar o histórico da Kathleen e saber que a Kathleen gosta de rock e eu botar nesse onboarding da Kathleen coisas ligadas a rock, aos Beatles. Então, fazer algo customizado nessa carta de boas-vindas. Eu vou saber que o Thiago é gremista e gosta de futebol e gosta de correr. Então, o onboarding do Thiago vai ser diferente da Kathleen. Então, a gente tem inteligência artificial, nos permite fazer esse onboarding customizado. Assessment comportamentais. Olha só que profundidade que é o GPT.
eu estou usando ele há um tempo, e eu pedi para ele, fiz o seguinte pedido: de acordo com as nossas conversas e interações, descreva o meu perfil comportamental. E ele fez exatamente o meu perfil comportamental. O meu mesmo perfil que dá no DISC, ele disse como eu me comporto. Então, sem teste nenhum, só pela minha interação com ele, ele não me aplicou nenhum teste, ele não me fez nenhuma pergunta, ele, pela minha forma de interagir com ele, eu fiz. Então, se a gente modula um teste nosso, a assertividade vai ser tão grande quanto todos os testes que tem no mercado. Chatbot para candidatos, então eu tenho um chat, como a Franciele falou que tem para perguntas frequentes, eu posso ter um que atenda candidatos, e é diferente desses chats tradicionais que responda número 1 se você quer não sei o quê, daí tu bota 1. Aí tu escreve uma frase, ele não entende, ele repete. 1 para não sei o quê, 2 para passar para não sei aonde, 3 para voltar para o menu inicial. Não é isso, né? O chatbot com o GPT, ele conversa como uma pessoa. Tu não sabe que é um GPT do outro lado. Tu acha que é uma pessoa. Então, a gente não consegue perceber a diferença porque ele está altamente treinado para isso. Agendamento automatizado. Então, é outra coisa que pode fazer. Imagina quantos agendamentos vocês precisam fazer, por exemplo, para entrevistas. Ele pode fazer isso de forma automatizada. Depois, para desenvolvimento e retenção, a gente ter PDIs personalizados, porque tem muita gente que faz o seu próprio desenvolvimento, cria o seu próprio PDI de forma interna, né, sem contratar consultorias. Então, vocês conseguem criar e pedir com que ele crie, a partir do que vocês já tiveram ou a partir do que vocês querem, pedir para que ele crie um PDI personalizado para cada colaborador. Dentro das dificuldades dele, tu pode subir o assessment, o currículo, os requisitos da vaga, os desafios que ele tem hoje, os feedbacks que ele recebeu e pedir para ele criar um PDI personalizado. Então, isso para os líderes facilita a vida ao extremo, né? A gente ter esse prompt pronto. É óbvio que tudo que eu estou trazendo aqui para vocês, né? E acho que vale ressaltar isso, como eu falei lá no início, que a gente precisa ter a inteligência artificial e o fator humano. Eu tô falando tudo isso aqui para vocês no modo copiloto. A não ser o chatbot ali, que é uma coisa simples, né? E é uma coisa bem operacional, como perguntas frequentes. O restante, tudo que eu tô trazendo é no copiloto, não a inteligência artificial funcionando sozinha, né? Planejamento de sucessão, recomendação de cursos e treinamentos. A gente pode ter uma inteligência artificial na empresa de vocês, que vocês tenham. O colaborador entre lá, diga quais são os desafios que ele tem e ele recomende dentro do que vocês têm de treinamentos, do pool de treinamentos que vocês têm aí, qual a trilha que eu devo seguir para vencer aqueles desafios. Revisão de textos de feedback, monitoramento de satisfação, one-on-one mais elaborado. Então, como é que eu posso melhorar o meu one-on-one? Ele traz isso. Agente de mentoria para a primeira liderança. Onboarding, realidade aumentada para treinamento também, como aquele totem que mostrei para vocês, né? A gente pode fazer isso para realidade aumentada. Análise de clima, simulação de aprendizado, predição de risco de saída, retenção preditiva de fatores que levam ao turnover. Ó, testei aqui, ChatGPT gabaritou o meu disco. É isso aí, Thiago. Perfeito. Então, a gente tem aqui, ó, vou mostrar para vocês como é que a gente faz a customização, então, desse chat GPT. Quem aqui, quem já usa o GPT customizado, escreve para mim aqui, só para eu ter um perfil da turma que está online, porque eu recebi lá a gente fez ali a entrevista com a seleção, né, a inscrição, a maioria nos disse que estava no básico, né? Então, quem já usa, ó, usa o meu Brain, usa customizado, quem mais usa? Usa o básico do Gemini, tá. Beleza. E quem não usa, escreve para mim aí. Não uso, não uso, não uso, que daí eu vou saber aqui pra gente poder. Tá, uso o básico do GPT, não uso customizado. Tá, perfeito. Apenas o básico. Ótimo. Então vai entregar valor para vocês. Uso o básico também. Perfeito. Vamos lá. Então aqui, ó. Isso aqui é como a gente pode customizar o GPT. Então, como é que eu uso o GPT customizado, que pode ser, isso pode ser compartilhado. Então, eu tenho um do RH que eu compartilho com todo o RH. Então, esse aqui é o meu GPT, e aqui uma outra possibilidade é usar o Gemini. Então, eu vou trabalhar com vocês primeiro os princípios do prompt, como é que eu faço um prompt certo, e depois eu vou ensinar vocês a customizar, tá? Então, quais são os princípios do prompt? Primeiro, o que é o prompt? O prompt é o comando. O prompt não é o agente. O agente é esse aqui do cantinho, ó. Ó, tá ali, ó, esse aqui, ó, Anibone, que é o meu agente de conteúdo lá do LinkedIn. Esse é o agente, pra gente saber os termos, né? O prompt é o comando que eu vou dar para ele trazer o conteúdo. Escrevam aí e anotem. Comando não é pergunta. Então, eu não posso usar o GPT da mesma forma que eu uso o Google. Eu não posso chegar ali e dizer para ele quais são as principais ferramentas de RH para feedback. Eu posso fazer isso, ele vai me dar resposta? Sim, mas ele vai me dar uma resposta com muito menos qualidade do que se eu fizer um prompt dizendo e fazendo o prompt correto. A pergunta da Cris aqui, se vai ser compartilhada a apresentação. Sim, Cris, vai ser compartilhado. Depois eu digo como, lá no final da aula. Princípios do prompt, então. Escreva instruções claras e específicas.
limite o resultado, instruções claras e específicas. Então é isso, eu preciso dizer para ele o que eu quero que ele faça. Então, por exemplo, ao invés de eu dizer quais são as principais, eu tenho que fazer uma pergunta como eu faço para o Google, eu vou dizer, busque e liste as principais ferramentas, biriri, barará. Então, a minha instrução precisa ser clara e específica. Eu preciso ter um limite de resultado, então qual é o tamanho de texto que eu quero que ele escreva? Eu quero que ele escreva um parágrafo, eu quero que ele escreva 1.000 caracteres, eu quero que ele escreva 5.000 caracteres. Eu preciso da referência de textos, então, por exemplo, eu fiz um bloco de anotações na NRF e eu subi isso lá no meu GPT da NRF. Quando eu quero algo que eu escrevi, eu peço para ele, com base no PDF, com o nome tal, que é o meu PDF, escreva quais são os principais desafios da liderança hoje. Aí ele traz a informação do meu PDF. Então, ou eu posso subir isso ali automaticamente, né? Dando esse texto de referência que eu quero que ele crie. Eu posso colocar entre 3 aspas quando eu coloco a referência. Isso facilita, ou assim, ó, ou dessa forma aqui, entre colchetes, porque ele entende melhor. Divida projetos complexos em pequenas partes. Por exemplo, se vocês querem criar um PDL. Ele não vai criar um PDL complexo, grande e robusto se vocês só derem um primeiro comando. Então, vocês podem dizer, crie a primeira parte do PDL para desenvolver o eu líder. Aí ele vai trazer toda a primeira parte. Depois, você pode pedir a segunda parte. Crie a segunda parte do PDL focando em comunicação e feedback. E a terceira parte, tarará, em prompts separados. Eu vou mostrar para você, vou abrir o GPT aqui e a gente faz juntos. Então, divida tarefas complexas em mais de um prompt. Pode ser na mesma, não precisa abrir e fechar o GPT, pode ser na mesma aba, só que em formas separadas, porque ele tem um limite de caracteres. E aí ele vai te trazer muito resumido, se for um trabalho mais robusto que tu precisa fazer. Dominar o repertório que você quer, então não adianta vocês quererem, por exemplo, quer ver uma coisa bem simples? Eu quero fazer essa integração do GPT com o WhatsApp, mas eu não manjo nada de programação. Então, e eu pedi, me dê o passo a passo, escreva o passo a passo para que eu possa fazer a integração. Aí ele me deu esse passo a passo, só que eu não domino o repertório daquilo ali que eu quero fazer. Então, eu não consigo fazer. E o pior por exemplo, eu vou apresentar um trabalho para o meu líder e eu não tenho repertório, eu vou lá e vou fazer e vou entregar coisa errada. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter muito. Esses dias, uma pessoa estava lá na NRF, uma pessoa estava fazendo a cobertura do evento e ela pediu para eu, ela disse, eu tô só o pó, não consigo mais, meu cérebro tá bugado. Lê o texto aqui para mim para ver como ficou. E o texto tinha uns 2 erros, porque foi feito pelo GPT, tinha uns 2 erros muito grosseiros. Então, se ela postasse aquilo nas redes sociais da marca dela, ia ficar muito chato. Então, eu corrigi para ela, né? Ela pediu ajuda para um ser humano para revisar o que o GPT criou. Então, é nesse sentido, né? A gente precisa dominar o repertório do que eu estou trabalhando ali. Não adianta eu usar o GPT para algo que eu desconheço. Claro que para aprender ajuda, mas não para fazer um trabalho para minha empresa, né? Para minha marca ou para um cliente. Então, o meu cliente quer que eu dê aula de programação e eu vou lá no GPT e peço para ele criar uma aula de programação. Como é que eu vou dar essa aula depois? Não consigo, porque não é algo que eu domino. Então, a IA, ela faz alucinações. Alucinações é um termo que eles usam dentro dos comandos técnicos ali, que é ela criar coisas que não existem. Então, quando a gente está dando comando lá no GPT, a gente precisa dizer: se você não souber, me faça mais perguntas. Ou, se você não souber, não crie, não invente respostas. Porque ela pode inventar respostas do nada e que não existem para poder te responder. Então, quando a gente está dando esse comando, quando a gente configura ela, a gente tem que escrever isso. Se você não souber, me faça mais perguntas e não invente respostas. Quando a gente está fazendo a configuração dela e quando a gente está dando prompt da mesma forma. Dê tempo para o modelo pensar. Ontem eu pedi para ele as ferramentas, as sugestões de aplicativos de IA para RH, para aumentar o meu repertório. E ele levou um tempo para fazer, porque eu botei lá no investigar. Daí é a forma que o GPT leva mais tempo, porque ele faz uma busca mais profunda. E eu deixei ali ele procurando. Então a gente tem que dar tempo para pro GPT pensar e ir interagindo com ele para ir treinando ele. Pense no passo a passo e formule uma solução para o problema. Então, qual é o passo a passo que a gente quer fazer? E aprofunde e refine. A primeira resposta nunca é a melhor. Então, nunca é a melhor resposta que ele traz da primeira vez. Eu já usei para diversas coisas, para criação de aula, então, agora que, um ano depois que ele tá ficando melhor, mas ele era bem básico, o que me ajudava para eu destravar o meu modo de criatividade? Eu pedia, querida, cara, você tá muito ruim. Mas tinha uma coisinha ali que eu pegava e desdobrava a partir dali. Então, esses são os princípios do prompt, tá? Do comando. Agora eu vou ensinar vocês a fazerem o comando. Ó, que é isso eu aprendi lá no curso que eu fiz com a Starts, que é o PASSEF. Quando a gente vai dar o comando, a gente precisa dizer qual é o perfil, qual é o papel que ele tá sendo, que ele vai ser ali. Então, eu preciso limitar o papel da inteligência artificial, porque senão ele vai ser um buscador igual o Google. Então, eu preciso dizer, tu é um especialista na área de RH, tu é um especialista em liderança no varejo, tu é um especialista de liderança na indústria, tu é um especialista em seleção em recrutamento e seleção, tu é um especialista em treinamento e desenvolvimento, tu é um mentor, especialista. Então, qual é o papel que ele vai fazer? E isso não é bobagem, não é besteira. Isso é a gente dar a orientação para que ele traga a resposta mais completa e mais complexa. Porque se eu não escrever isso, ele vai trazer respostas rasas. E não é respostas rasas que a gente quer. A ação que eu quero que ele faça, então, você é especialista na área de RH.
Aí a ação que eu quero que ele faça, compare esses dois currículos, esses dois perfis comportamentais e escreva quais são os gaps dele comparado aos requisitos da vaga, o que são os pontos fortes, o que são os pontos de oportunidade, quais os desafios que eles terão no desempenho das atividades, das tarefas. Então, eu vou explicar o que eu quero. Contexto, quanto mais repertório, melhor. Então, eu posso só subir os currículos e pedir para ele comparar, ou eu posso subir os currículos, subir os assessments, subir a descrição da vaga. Eu estou dando repertório e contexto. E eu ainda vou dizer, somos uma indústria com 5.000 colaboradores, especialista em calçados, que temos 30 anos, a nossa cultura é XPTO. Então, eu estou dando as informações das pessoas e eu tô dando o contexto onde essas pessoas irão trabalhar. A resposta dele vai ser muito mais rica. Fábio, eu subi lá os dois currículos e comparei e não tem sentido. Claro, porque a gente não deu todo o contexto. Exemplos. Então, eu posso dar o exemplo do que eu quero que ele crie. Essa semana eu peguei um quadro de informação e dei para ele que eu quero que tu crie um quadro igual a esse. Eu tô dando exemplo, estilo, quais são os esquemas que eu quero que ele faça. Eu peguei todas as aulas que a gente tem no Canva, a gente cria aula no Canva há uns 5 anos já. Eu peguei todas as aulas de liderança que são diferentes e eu subi. Dani, eu acredito que ele faça no modelo gratuito também. Comparação de currículos, com certeza ele faz no modelo gratuito. Tu não vai conseguir customizar ele para a tua empresa. Mas, se é uma coisa que tu faz sempre, talvez negociar com a empresa seja algo, né? Por R$ 120 seja algo que vai te dar muito mais assertividade. Formar o exemplo, então, colocar ali qual é a cara do texto. Então, eu subi todas as nossas aulas que a gente criou aqui internamente, lá no GPT, e criei um criador de aulas. Quando eu peço para ele criar algo agora, ele cria na mesma estrutura que eu faço aula. Eu só fiz um teste, assim, cria uma aula sobre liderança, não sei do que. Ele trouxe, inclusive, as atividades práticas, porque todas as aulas têm atividade prática. Então, ou seja, eu estou dando a teoria e depois eu dou a parte prática. E ele já trouxe sem eu pedir. Por quê? Porque ele já está customizado com todos os meus PDFs lá dentro que tem atividade prática. Então, eu dar repertório para ele e colocar o estilo, o esquema que eu quero, né, o exemplo que eu quero que ele crie, dá muito mais fonte de informação. Ele não sai do zero ou das informações que ele tem lá que outras pessoas subiram. Porque quando a gente não sobe as nossas, a gente está usando o que tem lá, que foi subido pelo próprio OpenAI e pelas pessoas que estão usando hoje. E o formato, ele escreve hoje até 5.000 caracteres, né? Cada texto, então a gente tem que entender, por exemplo, se eu quero fazer algo que é maior do que isso, vou escrever um livro, eu tenho que escrever por capítulos e não por o livro inteiro num comando só. Então, eu vou ter que separar os capítulos do livro e vou pedir para ele ir escrevendo conforme cada capítulo. Ok? Até aqui, dúvidas sobre o prompt? Essa parte é bem importante que vocês entendam. Dúvidas até aqui? Alguém quer abrir o microfone e perguntar? Querem perguntar no chat? Não? Vamos em frente, então. Olha só, prompt para ele fazer um treinamento e desenvolvimento no modelo PASEF. Papel, né? Vamos botar em prática isso aqui que a gente viu. Papel, você é um especialista em T&D com foco em metodologia ativa de aprendizagem e desenvolvimento de soft skills. Elabore um programa de treinamento gamificado para desenvolver habilidades de liderança em gestores de primeira viagem, primeira liderança, e aqui a gente pode botar gestores da geração milênio, gestores da geração X, gestores da geração Z, porque tem diferença no treinamento que a gente vai criar, né? Contexto. A empresa é uma empresa de rede de varejo com forte crescimento e precisa preparar novos gerentes para lidar com desafios como gestão de equipe, feedback construtivo e tomada de decisão sob pressão. Exemplo. Utilize como referências práticas de treinamentos bem-sucedidos em empresas de varejo líderes no Brasil, inclua mecânicas de gamificação como missões, desafio e recompensas. Aqui, vocês podem usar os exemplos que vocês já criaram dentro da empresa. Sobe um PDF que vocês já fizeram, utilize como referência esse PDF em anexo, biriri, barará, barará, com o cuidado, óbvio, de ser algo de autoria de vocês, para não ser um plágio, né? Contratei uma consultoria X e vou fazer agora o que a consultoria fez. Isso também não pode, porque é plágio. A não ser que a consultoria tenha liberado, é óbvio. Formato, estrutura detalhada do treinamento, incluindo duração, metodologia, atividades e avaliação de impacto. Aí aqui pode colocar ferramentas a serem utilizadas, então outras coisas também. Isso é um modelo simples, aplicando o PASEF aqui. Olha o que eu falei para vocês aqui, né? Eu coloquei lá, você é um especialista comportamental e especialista em recrutamento e seleção. Compare esses 3 perfis de teste DISC e avalie de acordo com as necessidades da vaga de CX, Customer Experience, e uma escola de educação corporativa especialista em liderança. Qual o melhor perfil, o perfil mais adequado para as tarefas a serem desempenhadas e aponte as dificuldades de cada perfil. Aí ele fez análise dos 3 e disse, ó, pontos fortes, pontos de atenção, alto nível de planejamento e organização. Esse aqui que é planejador comunicador. Alto nível de planejamento e organização, ótimo para mapear jornadas e processo, boa comunicação, perfil amigável, empatia elevada, essencial para entender as dores do cliente e colaborar internamente, capacidade de ouvir e trabalhar em equipe, garantido voz do cliente seja considerada. Pontos de atenção. Baixo perfil analítico, pode não se destacar em métricas e análise, evita conflitos, pode ter dificuldade em lidar com críticas, falta de senso de urgência, pode ser um pouco passivo na implementação. Adequação da vaga, 8 de 10.
Aí aqui, executora, comunicadora, daí fala perfil dinâmico, proativo e persuasivo, aí ele vai falando o perfil dela e o que se encaixa com a vaga, essencial para implementar mudanças, boa comunicação, facilita a interação com clientes e stakeholders. Então ele pegou o perfil e o que a vaga precisa e ele vai me mostrando como cada um se comporta. Adequação para a vaga, 8,5 de 10. E essa de baixo aqui era uma pessoa que era comunicadora, e aí mostra os desafios dela e a avaliação dela era 7 de 10. Destes três, deixa eu ver se eu botei na outra página aqui. Ó, botei. Conclusão, melhor perfil para vaga, Catherine Rodrigues. Apresento para vocês a Catherine, nossa CX. De 8,5 de 10. Então, ele fez a comparação, ó, ideal para inovação e implementação das mudanças, mas precisa equilibrar empatia e planejamento. Segundo lugar, forte em processos e empatia, mas pode precisar desenvolver análise de dados. E terceiro lugar, 7 de 10, excelente na parte relacional, mas pode precisar de suporte para estruturar e medir impacto. Então, são 3 pessoas que trabalharam conosco, o dela, aliás, trabalha conosco, e uma menina não trabalha mais. E ele deu exatamente, sem muito aprofundamento meu, imagina se a gente aprofundasse, né? Então, com esse prompt simples, ele fez um raio-x do que de fato acontece. Eu vou usar isso, eu vou contratar agora mais 2 pessoas para o meu time, mais um CX e uma pessoa para a área comercial, eu vou fazer dessa forma. Porque ele vai me dar uma assertividade, porque a gente sempre fica na dúvida, entre essa e essa pessoa. E, de fato, ele trouxe, a Catherine, de fato, é a pessoa que melhor desempenha. O meu som tá baixo? Agora melhorou. Acho que tava pegando. Tá. Agora voltou. Grata por avisar, Alessandra. Eu acho que o microfone tava mais para baixo mesmo, eu subi ele. Então, vamos aqui onde eu tava. A gente estruturar e manter. Ó, a gente fala que ele me trouxe que a Catherine é a melhor para essa vaga. E, de fato, na prática, a Catherine está 4 anos com a gente. Ela é que desempenha esse melhor papel. Então, eu achei sensacional isso. Eu poder ter. E esses dias, ano passado, eu fiz várias vezes para uma cliente minha, uma devolutiva, para uma diretora de RH de uma indústria, eu fiz várias devolutivas de perfil comportamental. Então, se ela tiver esse GPT configurado, ela não precisa de mim. Olha quanto tempo ela vai economizar, tempo e dinheiro. Ela vai economizar do time dela para fazer isso que eu fiz para ela. Então, claro, o time dela tem que aprender e que não é difícil. Se fosse uma coisa complexa, eu costumo dizer que usar o GPT é que nem usar o Instagram. Claro que a gente precisa mais profundidade, a pessoa que está usando tem que saber, não é simples no fato de. Eu estou falando simples para profissionais pleno e sêniores, né? Aqui são algumas inteligências artificiais que vocês podem usar. Esse Gama é para fazer a apresentação de PDF. O Canva também é apresentação. Ele tem ali essas apresentações. Eu preciso apresentar aqui pesquisa de clima. Outra coisa que a gente pode pedir para o GPT fazer é análise de pesquisa de clima. Eu vou subir todas as respostas dos colaboradores e vou pedir para ele fazer uma análise para mim. Quantas horas eu gasto fazendo análise de pesquisa de clima para ter um diagnóstico? Se eu tenho uma empresa com 7.000 colaboradores e eu deixo um espaço lá para eles colocarem uma pergunta aberta, quanto tempo o meu analista de RH vai fazer isso? Em contrapartida, o GPT pode fazer em minutos. E trazer para pedir, traga os principais pontos levantados para ser melhorados, os principais pontos que foi levantado como ponto forte. E aí o céu é o limite, né? Fazendo o diagnóstico com o que o cliente pediu ou com o que o RH precisa. O Gmail já tem, isso aqui é a NRF de 2024. Ainda não tinha no Brasil o Gemini integrado com o Google Workspace, agora tem, né? Então a parte de Drive ali do Google, formulário, agenda, tá integrado no Gemini, dá para usar inteligência artificial nos e-mails. Então, eu preciso mandar um e-mail para o meu diretor. Eu posso entrar nos meus e-mails e dizer: reúna os 10 últimos e-mails que eu troquei com a FAB e faça um compilado das informações. Pum, em 1 minuto ele vai te dar tudo que tu precisa dos 10 últimos e-mails. E cria um terceiro e-mail, sabe? Então, aqui é a gente poder usar as ferramentas do Google Workspace lá, dentro do Google Drive, com inteligência artificial. Já tá, eles liberaram final de 24. A gente já pode usar. Aqui é um exemplo. Quanto tempo... Isso foram imagens que eu criei lá no DALL-E, que é o Imagens do GPT. Geralmente, se eu for fazer essa criação dentro de uma ferramenta de Photoshop ou algo similar, eu vou levar de 2 a 4 horas, né, para fazer uma imagem deste nível. Quanto tempo vocês acham que essa imagem foi... Em quanto tempo vocês acham que essa imagem foi criada? Quantos minutos eu levei para criar essa imagem? Alguém arrisca? 1 minuto e mais. 2. 2 minutos. Eu levei 5 minutos para fazer essa imagem. Por quê? Porque quando veio, vocês podem ver que aqui nesse navio que tá escuro, o A tá junto com o U integrado ali, né, do NAU 25. Então, ele criou, e aí eu fui pedindo, a gente tem os mascotes aqui da NAU, né, que é o golfinho, o tubarão, a águia e o lobo. Então, eu fui pedindo para ele ir criando, né, cria um capitão e uma capitã de um navio, dei o prompt e ele trouxe. E eu levei 5 minutos para fazer essa imagem, neste nível aqui que eu queria. Se eu fosse usar 2 imagens durante a semana, vamos chutar que se fosse criar 2 imagens dentro lá do Photoshop em 2 por semana para fazer um post, eu estaria usando 6 horas do meu trabalho. Em 1 ano, isso são 18 dias de trabalho. Então, é sobre isso que é a inteligência artificial. O quanto eu consigo liberar de mais horas do meu trabalho, primeiro, para não ser um trabalho estressante, para ser um trabalho mais fácil, para eu me sentir menos sobrecarregada.
Eu acho que a sobrecarga hoje é algo que tá deixando, que é o que mais deixa as pessoas doentes, é a sobrecarga de trabalho, sobrecarga mental. Então, eu saber que eu posso fazer meu trabalho mais rápido, mais preciso e com mais qualidade, que é o que a inteligência artificial entrega, por que que eu não vou usar? Né? Por que que eu não vou começar a usar isso ontem? E foi isso que eu me dei conta esse ano na NRF. Eu voltei de lá e eu disse pro Leandro, que é meu sócio, tu vai pra São Paulo fazer o curso que eu fiz, já te inscreve na primeira turma que tiver. E ele foi semana passada e fez. E ele já tá usando. Então, por que que a gente não vai usar se... E eu tava já há um tempão dizendo pra ele, Lê, usa pra criar aula, vai te ajudar e tal. E ele lá numa resistência, né, de... Cara, não sabe nem por onde começa, porque é assim que a gente não sabe. Eu comecei assim, não sabia por onde começar. Mas eu fico pensando, por que que eu não vou usar uma ferramenta que vai me entregar absolutamente 18 dias a mais no meu ano? Agora eu usei e ela entregou 32 horas a mais na minha semana. Eu tenho um monte de outras coisas para fazer com essas 32 horas a mais que ela me deu, né? Então eu me senti menos sobrecarregada, é uma delas. Eu precisei criar um programa inteiro agora. Eu ainda crio 90% dos programas da minha inteligência artificial, né? Da minha inteligência humana. Mas, por exemplo, para fazer as dinâmicas, eu tenho usado bastante a inteligência artificial. Porque eu gosto de criar dinâmicas que não existem ainda, para serem dinâmicas autorais da NAU. Então, eu subo uma dinâmica de mercado com uma dinâmica que a gente já fez, peço para ele misturar, peço para ele customizar. A gente tem um programa junto com a Leroy que se chama Maremoto. E aí eu pedi, ó, crie essa dinâmica com o tema de Maremoto. Eu peguei uma dinâmica que eu já tinha feito e pedi para ela customizar com temas, com o texto de Maremoto. Então, eu poderia fazer isso? Poderia, mas para que que eu vou fazer se eu tenho uma inteligência artificial que faz e eu posso só revisar? Então, eu tenho essa inteligência artificial como se fosse um analista de TI&D. Eu não tenho um analista de TI&D no meu time, mas eu tenho um GPT, que é o Barba Negra. Eu dou nome para todos os GPT. Eu crio nome de gente. Então, eu vou... Tem duas perguntas ali no chat. Boa. Vamos olhar aqui. Fiquei com dúvidas sobre teu exemplo anterior. Posso perguntar no microfone? Claro, Alessandra, por favor. Oi, Fábio, tudo bem? Minha dúvida é, quando tu fala em customizar, tu está sempre falando a customizar o prompt, porque quando fala, eu tenho uma IA como tal, como é que tu define isso dentro, por exemplo, do ChatGPT? Vou mostrar aqui. Lu, as melhores imagens, o Midjourney, que para criação de imagem, o Midjourney e eu uso o DALL-E. O que acontece é que talvez, né, ó, tu disse, eu não tenho achado boas as do GPT. Talvez seja o prompt, porque antes eles não sabiam criar à mão, ficava meio ruim, né? Então talvez seja o prompt, Lu, Beretta, que tu possa melhorar. Mas o Midjourney é um dos melhores para criação de imagem. Deixa eu pegar aqui o... Vou escrever aqui para vocês. Esse aqui, ó, botei ali no... Vou testar outro porque... pode ser que seja o prompt, porque de tu dizer, por exemplo, eu quero... abre o microfone e me fala, daí eu faço contigo. Tu pode criar e dizer, eu quero imagens com cara mais moderna, sabe? Com cara de tal. Tu pode pegar uma referência de imagem e subir lá no GPT e pedir para ele criar para ti com essa referência que tu... Pode falar, Lu. Oi. Então, os testes que eu fiz para criação de imagem, eu tenho o GPT pago, né? Eu tenho ele customizado, eu tenho um especialista meu, mas ele cria imagens, assim, parece de um tempo antigo, sabe? E eu não consegui converter para algo mais atual, assim, e fiz alguns testes e não deu certo. Eu acho que eu preciso seguir tentando, mas eu talvez também uma outra ferramenta. O Midjourney, tu acha que eu consigo usar grátis ou teria que ser pago também? Eu pode usar grátis. Tu consegue usar. Tá. O Canva cria a imagem também, mas eu acho a do Canva Sim. bem limitada, Uhum. comparando ao do ChatGPT, né? Eu acho que o ChatGPT é Sim. pago, que tu usa. Ele é bem... Deixa eu ver se eu abro aqui. Aqui, ó. Eu tenho um grupo que eu faço parte, que é inteligência artificial só de imagens. Cara, o que os caras criam é surreal. Tá Já baixando. consegui pelo WhatsApp, pelo próprio do WhatsApp, eu já consegui gerar imagens boas. Nem todas, mas algumas saem boas. Agora, o Midjourney é o melhor ainda. Até hoje é o que eu vejo falar melhor dele, de criação de imagem. E aí dá essa referência, que é o que eu falei assim, a primeira imagem que vem nunca é a melhor. Por isso que eu levei 5 minutos para fazer aquela ali. Porque veio coisa que não era legal. E veio o nome errado diversas vezes, né? Também Isso, aconteceu isso. Uhum. isso. Aí a gente tem que pedir para ele corrigir, corrigir, corrigir. Eu fiz vídeo essa semana no Sora. Achei bem legal. Bem Nossa, legal. uhum. Eu fiz vídeo essa semana. Não tinha feito vídeo ainda. Vou abrir Uhum. aqui e mostrar para vocês. Então, quando eu falo ali que você quer que perguntou? Deixa eu ver o nome aqui. Alessandra.
Alguém perguntou se eu subi o perfil da vaga. Sim, subi o perfil da vaga, Lisandra. Tá, olha só. Aqui, ó. Todos esses aqui do canto são GPTs que eu customizei. O Mentor NRF, a Anibone, a Ariadne, Barba Negra e Isis. Todos eles são... Cada um é customizado com as minhas informações, com informações que eu subi. É assim mesmo que escreve Sora, Flávia. Aqui, ó. Ó, Sora, vou mostrar. Ó, a gente tem uma empresa de joias, second hand, e eu pedi para ele criar uma imagem de natureza. Aí dei as cores da marca, lilás e verde, com um brinco de ouro, e ele criou essa imagem. Aí o que eu vou fazer? Eu baixei a imagem e vou juntar com outras imagens minhas aqui, mas eu achei... Isso foi no segundo prompt que ele criou. Eu não levei tempo, eu só fiz para testar. Mas, cara, quanto eu gastaria para fazer uma imagem com essa mulher de vida real, sabe? Eu ia ter que pagar modelo, eu ia ter que pagar a pessoa que filma, né? Então, eu ia ter que ir até uma cachoeira, né? No modelo antigo, lá há 5 anos atrás. Como é que fazia isso aqui? Né? Há 10 anos atrás, como é que fazia isso aqui? Quanto custaria fazer isso aqui? Eu fiz isso aqui no Sora em minutos. Ó, essa aqui eu achei massa também. Desculpa interromper, mas você conseguiu colocar os brincos da coleção reais? Ou esses brincos vieram também das Não, imagens? não, isso é das imagens, mas tu pode subir e pedir para ele usar. Que legal. Eu não subi porque eu queria só testar, nunca tinha usado Sora. Então, eu fiz um, já o da Nau eu deletei, eu fiz um pra Nau também. Ó, achei massa esses aqui também. Ó, e aí foi um prompt bem simplinho, assim, nem perdi muito tempo, assim. Eu fiz pra ver como é que usava e tal, pra começar a aprender a usar, porque eu vou começar a criar. Esses aqui eu não gostei que ela colocou essa imagem aqui, ó. Aí ficou meio com uma cara de amador. Então, o quanto isso levaria de tempo, né? Mas vamos lá para... Esse é o Sora, que é o que cria vídeo dentro do GPT, e ele aparece aqui, ó. Se eu clicar aqui, ele me joga pra lá. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Como é que eu fiz, ó. Você é um especialista, subi os 3 disques. Você é um especialista comportamental. Eu mostrei o prompt lá pra vocês. Aí botei a vaga, ó. O que a vaga de Customer Experience é. Quais são os requisitos e qualificações. E aí ele trouxe a comparação. Ó. E aí traz a conclusão de quem é o mais adequado. Eu posso fazer isso para pesquisa de clima. Para customizar, vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês esse aqui. Vou mostrar um criador de aula, né? Que tem tudo a ver com T&D. Criador de aula, tá? Ó, criar aulas e dinâmicas. Para a gente criar ele customizado, a gente tem que ir no explorar GPTs. Vai no explorar GPTs que aparece aqui. E vai lá no cantinho criar. Aí ele abre aqui para tu configurar ele. E aí tu escreve informações, o nome, descrição, instruções, quebra-gelo, conhecimento. E dá o comando criar que ele cria. É simples assim. É só isso. O que o só isso precisa? O que é a parte que precisa saber apertar o botão? Sabe aquela história do quanto custa para saber qual é o botão aperta? Isso só é possível no pago. Vamos lá. Então, criador de... E vale cada centavo que a gente paga desses 120 pila por mês. Fabi, é R$ 120 ou $120? Não, Porque tudo é em dólar. reais é $20. Essa é a versão Plus. Essa é a versão Plus. É que quando eu coloco ali para criar, ele diz que tem que obter a versão Plus. Eu vou pesquisar, mas só por curiosidade. É $20. Tá bom, obrigada. Por isso que eu disse que é R$120, é $20. Ele tem uma Pro, não sei o que daí é mais cara, né? Mas essa aqui é 120 pila e super funciona. Então, eu vou botar aqui no editar, ó. Que eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz, tá? Então, vamos lá. Criei lá no explorar GPTs, botei no criar e ele abriu a tela. Nome, é o nome que eu quero dar para esse vídeo. Criador de aula, construção, análise de clima, selecionador. Aí, a função de vocês, que vocês fazem mais operacional e que querem ter essa agilidade, né? O que é importante aqui no instruções? Aqui que é o botão que tem que saber apertar. Ó, você é um especialista em desenvolvimento de pessoas, especialista em desenvolvimento de dinâmicas de grupo. O objetivo, você é um assistente virtual especializado na elaboração de dinâmicas de grupo, workshop, conteúdos educativos, desenvolvimento de pessoas e líderes no setor de varejo e indústria. Por que setor de varejo e indústria? Porque são setores que eu trabalho. Público-alvo, profissionais do varejo e da indústria em busca de aprimoramento e liderança, gestão de equipe, desenvolvimento de soft skills, líderes, gerentes, supervisores, biriri, bararã. Aí depois eu digo, ó, funcionalidades desse GPT, criar dinâmica, sugerir metodologia, elaborar plano, oferecer sugestões para dinâmica de grupo, nome, objetivo da dinâmica, número de participantes, porque daí eu já estou dizendo como é que eu quero que ele crie. Então, aqui, não crie plágios, pelo amor de Deus, para vocês não se incomodarem, porque ele pode criar um negócio que já está lá e dizer que foi ele que criou. Então, tem que botar, não crie plágio, não faça plágio. Se você não souber, não invente respostas, que é para ele não alucinar. Me faça mais perguntas para entender melhor as demandas.
Você deve ser criativo, envolvente, profissional, com o objetivo de criar narrativas atraentes que repercutam o público profissional. Então, aqui pensa assim, ó, a gente está contratando uma pessoa para o nosso time. É as informações que eu vou dar para ela de como ela tem que trabalhar. Então, aqui eu tenho que dedicar um penso e ir melhorando. Essa aqui já é a minha terceira versão de instruções para ele, tá? Eu comecei só com essa parte de baixo aqui de você é um especialista, não crie, barará. Aí, eu vou mostrar um pulo do gato para vocês aqui depois. Conhecimento. Lembra que lá tinha o conhecimento? Tudo isso aqui, ó, são as aulas que eu criei, são aulas da NAU que eu subi aqui. E essas aqui são dinâmicas de um curso que eu... Essa aqui, ó, essa para imprimir, essas 4, são dinâmicas de um curso que eu comprei. SXSW é o resumo do SXSW desse ano. Então, eu vou dando repertório para esse GPT. Eu vou tirando e colocando, ó, RH pós NRF NAU 25, é uma aula que a gente fez. Então, aqui, só de NAU 25, tem 7 anos de aula, tudo no mesmo PDF. Importante, ele só aceita 20 PDFs por GPT customizado. Então, eu tenho, sei lá, 6 aulas cada programa, eu tenho 36 PDFs, eu juntei tudo num só, para não pôr, porque senão eu ia ter limitação de PDF. Esses para imprimir aqui, eu vou juntar todos eles num só. Eu ainda não consegui pedir para o Eric fazer isso, mas eu vou pedir, e aí eu já subi aqui enquanto eu uso, porque eu não tinha usado o meu limite de coisa. Então, a gente vai criando a aula nova e vai subindo aqui, porque daí ele vai ficando com a referência da nossa cara. E aí, depois eu peço para ele criar. Então, esse é o de criador de aula. Esse aqui é o mentor que eu criei. Você é um mentor especialista em varejo, em diversos canais, e-commerce, loja física, inovação e IA. Quando eu quero algo para eu saber, porque eu dou aula para liderança no varejo. E tenho a Brisa, que é um negócio de joias de ouro second hand. Então, eu criei o plano de negócio da Brisa com esse mentor. Eu criei o plano de ação para entregar para o Sebrae com esse mentor. Eu peguei, copiei e colei? Não. Eu criei aqui, ele juntou ali as referências e eu fui colocando as ações. Mas ao invés de levar um dia inteiro, como eu levei o ano passado, esse ano eu fiz em 2 horas. Então, eu estou usando isso super no modo copiloto, que é, eu peço para ele fazer e refino o que ele faz, como se ele fosse um analista de T&D. Então, eu não preciso ter um analista de T&D e a minha economia, ao invés de eu pagar R$2.000 para um analista de T&D, eu pago R$120 aqui e ele faz. Ele faz tudo que um analista faria? Obviamente que não, mas ele faz parte do que esse analista faria e me ajudaria. Então, são formas de eu conseguir ter essa informação. Análise de currículos, análise de clima. Então, tem muita coisa dentro do RH que ele consegue fazer para vocês. Ó, Thiago, tenho alguns GPTs personalizados por assunto e peço para ele iniciar qualquer conversa fazendo um roteiro de perguntas. Melhor otimizar a resposta. Qual o perfil do cliente? Se é um cliente novo ou antigo? O que o cliente mais gostou da última experiência? Pergunta se é uma alternativa melhor. Sim, usuários GPT utilizados. Thiago, pode ser, porque daí ele vai te gerando essas perguntas para tu ir dando as respostas e ele criando. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um banco de prompts. Então, eu crio um prompt pedindo para ele, aqui, ó, eu fiz aqui no meu Notas, ó, prompts. Cria uma dinâmica para ser o encerramento de uma aula online. A aula é a primeira aula de um programa de desenvolvimento de gerentes que são líderes. Então, ó, você é especialista em ADH treinamento, cria um conteúdo programático para uma aula de 2 horas online com atividade prática a partir deste PDF e com pesquisas na web, escreva 60 pontos considerando. Então, eu estou criando os prompts, que me dá mais trabalho fazer isso agora, mas eu estou criando um banco de prompts. Daí, quando eu vou criar uma outra aula, eu vou lá e olho e trago para cá. Depois eu posso trazer, inclusive, para dentro. Então, dá para ser dessa forma, mas eu aconselho você sempre fazerem aquilo ali que eu mostrei, ó. Pá, sé, pi. Então, assim, ó. Então, qual é o papel dele aqui? Você é um especialista em seleção de pessoas da indústria X. Ação. Quero que você compare os perfis comportamentais, barará, barará. Contexto. A vaga é XPTO, os requisitos são esses. Barará. Então, vocês vão completando esse PASEF, que é papel, ação, contexto, exemplos e formato. Então, vocês colocando assim, Thiago, eu acho que ele te dá mais base para tu dar mais informações para ele, entendeu? Talvez começar com o PASEF e depois ir para perguntas e respostas ali. Ah, é um cliente novo, o que o cliente achou da última interação? Eu acho que tem que testar para tu ter uma resposta mais fidedigna do que vai funcionar para os teus clientes. Eu acho que a melhor resposta é essa. Mas é um caminho. Outra coisa que eu fiz aqui foi pedir para ele criar a instrução do meu criador de aula. Então, eu não sei criar. Por exemplo, vocês vão customizar e vocês não sabem o que escrever ali nas instruções. Vocês podem pedir para ele criar isso. Crie as instruções para um GPT customizado que será utilizado para treinamento e desenvolvimento, ou seleção de pessoas, ou análise de pesquisa de clima, ou análise de 360.
E aí o próprio GPT vai criar essa descrição para vocês revisam ela, o que funciona, o que não funciona para vocês, e colhem lá no instruções. Então, vocês podem pedir para ele mesmo ajudar vocês a fazerem essa customização. E a outra coisa que o GPT tem também, que é legal da gente usar, é isso aqui, ó. A gente abre o GPT, ele vem aqui, né? Aí vocês cliquem em explorar GPTs. Aí aqui são todos os GPTs que são públicos, ou seja, a Fábio criou um GPT e deixou público, porque ele vai perguntar na hora se o teu GPT é público, só público, pessoas com link, ou só para você. Então, tu pode escolher quais são as 3 formas. Tem muita gente que cria público e deixa aqui. Então, por exemplo, seleção, recrutamento e seleção. Vamos ver o que vem. Ó, já tem alguém que criou um assistente de recrutamento e seleção e deixou público. E tu pode usar. Cria um roteiro, ó. Cria um roteiro de entrevista para minha vaga. Então, a pessoa já deixou aqui e só tu vai clicar em iniciar GPT. Esse aqui, uma Fábio da vida criou e disse, vou deixar público. Como a gente vai deixar a nossa de liderança pública? Vou deixar público. Então, obviamente, os GPTs que tu criar, essa pessoa não tem acesso, mas vai alimentar as informações. Vai alimentar as informações, as tuas informações vai alimentar o aprendizado dele. Então, vocês podem ir no explorar, botar lá, treinamento e desenvolvimento de pessoas. Ó, nenhum resultado encontrado. Então, se eu quiser liberar o meu para as pessoas usarem, todo mundo, público, mundialmente, eu posso liberar. Ó, ninguém fez ainda. E aí, aqui embaixo ele já diz, ó, os destaques. Ó, destaques, escrita, produtividade, pesquisa e análise, educação, estilo de vida e programação. Então, esses são os temas mais trabalhados. Então, aqui vocês podem procurar outros GPTs que as pessoas já customizaram e deixaram disponível aqui. Então, e aí vocês podem criar e editar sempre esses criadores de vocês. E quanto mais vocês vão usando, mais ele vai aprendendo a responder. Sim, Liane, ele é pago, ele custa $20 por mês, esse aqui, para tu poder ter essa customização individual. Ele é $20, R$120 por mês. Mas como eu falei, pode falar. Para ter acesso a esses que são públicos, também tem que ter o pago. Eu acredito que sim. Alguém paga um GPT aberto aí que possa testar, se tem o explorar GPTs? Essa aí, Cat. Testei aqui, tá? Treinamento e desenvolvimento. Já tem alguns ali. T&D, RH. Uhum. No meu não apareceu. RH eu sei que tem, que ontem eu testei quando eu estava fazendo aula. Especialista em contabilidade. Então, tem muita coisa pronta que vocês podem olhar e se inspirar. Ó, testei assistente de recrutamento e seleção grátis e apareceu. Ótimo, Rita. Não tenho pago e consegui fazer a busca. Maravilhoso. Então, funciona no que é gratuito. Então, olha só que legal, né? Dá para fazer muita coisa usando isso. Aí eu quero que a gente volte lá no início do nosso encontro de hoje, a gente está indo para o final aqui, e que vocês olhem lá os 5 pontos que vocês anotaram como principais insights para fazer e escolham um deles para colocar em prática. Para que vá levar vocês para um outro nível de entrega de RH. Porque isso com certeza vai facilitar o dia a dia de vocês, vai facilitar o trabalho, como vem facilitando o meu, que é surreal isso que a gente vem aqui e faz. Imagina quanto tempo tem que a gente leva para fazer essa análise de currículos, por exemplo, que a gente pode fazer aqui, de análise de pesquisa de currículo, para criar treinamento e desenvolvimento. Então, tem um mar de coisas, e aí, olhar específico para o que é cada um do business de vocês. Importante falar, que a pergunta que fizeram aqui sobre governança, sobre compliance, né? Cada empresa tem a sua, então, antes de vocês usarem os dados da empresa, tem que validar isso. Tanto quando é cliente quanto quando vocês são colaboradores de um time, né? É importante também a gente ter essa responsabilidade. Eu vou deixar de novo aqui na tela o nosso. Ai, meu Deus. Eu vou deixar na tela aqui o nosso QR Code lá do grupo, da nossa comunidade, para vocês, quem ainda não está, escanear e fazer parte. Quero agradecer muito, Cat. Tu posta no chat ali o NPS. A Cat vai postar no chat ali o NPS do encontro de hoje. Se vocês puderem contribuir, avaliar, dizer o que acharam, o que pode melhorar, para que a gente possa, o que gostaram, para que a gente possa sempre ir construindo a cada encontro. A ideia é sempre fazer esses encontros de no máximo 2 horas, né, de 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, de acordo com cada tema. Se eu fizesse IA para RH de 1 hora, acho que ia ficar um pouco raso, por isso que a gente escolheu 2 horas. Então, quero convidar vocês para fazer parte dessa comunidade e a gente vai convidá-los para gravar podcast. Então, vai ter uma interação muito legal ali. E a gente fica super à disposição que vocês tragam temas, inclusive, pode colocar na sugestão aí da NPS, temas para serem abordados aqui nesses nossos encontros. O próximo aula ainda é comigo sobre geração Z, mas eu vou ver se convido,
inclusive, uma pessoa que eu sei que é da geração Z, que fala super bem da geração Z, pra ver se ela faz aí um bate-papo comigo. E se vocês puderem deixar no chat ali como foi o encontro, eu super vou agradecer. Tá bom? A gente se encontra, então, quem gostou e quer continuar fazendo parte aí da nossa comunidade pirata de RH, a gente volta. Isso, Alessandra, vai ser divulgada no grupo a aula de hoje, sim. Tá bom? Quem tá dentro da comunidade vai receber a aula. E vou pedir para vocês, se puderem também fazer parte lá do nosso LinkedIn, vou postar no grupo lá depois o nosso link para o LinkedIn, se vocês puderem seguir lá também, a gente informa as aulas, os encontros, as oportunidades também por lá. E a gente tá com a meta aí de chegar em 4.000 seguidores, a gente tá com 3.000 e pouquinho, tá pertinho da gente chegar, então quero pedir para vocês a gente fazer essa força-tarefa aí para bater essa meta. A aula de hoje eu vou pôr o link dentro do. Em seguida, eu disponibilizo o link lá no nosso grupo.